Vocês sabiam que o apóstolo Paulo foi criticado pelos cristãos gálatas e o apóstolo Paulo mandou desassociar esses cristãos gálatas? Não. O apóstolo Paulo era inspirado por Deus? Sim. O corpo governante é inspirado por Deus? Não. Então por que quando uma testemunha de Jeová critica o corpo governante manda desassociar esta pessoa? Hein? Se o apóstolo Paulo, que era inspirado por Deus, foi criticado pelos cristãos gálatas, e mesmo assim o apóstolo Paulo não mandou desassociar os cristãos gálatas, por que o corpo governante quer ser melhor que o apóstolo Paulo e manda desassociar quem o critica? Hein? Abram as suas Bíblias em Gálatas 4,16. O apóstolo Paulo disse para os Gálatas: tornei-me vosso inimigo só porque eu vos disse a verdade? Paulo estava dizendo a verdade, mas os Gálatas não aceitaram a verdade que Paulo estava falando. E, no entanto, o corpo governante diz um monte de mentiras, um monte de falsas profecias. E se você for criticar uma dessas falsas profecias do corpo governante, que não é inspirado por Deus, o corpo governante manda os anciãos desassociar você. Entendeu? Então, se você roubar, mentir, adulterar, fornicar, não é tão sério quanto se você falar que você não aceita mais os ensinos do corpo governante. Você não acredita no ensino do corpo governante. Você tem dúvidas sobre o ensino do corpo governante. Se você falar isso, os anciãos já começam a olhar com a cara feia para você, já se reúnem, já te desassociam, já dão um anúncio na congregação dizendo: fulano de tal foi desassociado por conduta imprópria para um cristão. Só que eles não têm coragem de mencionar qual foi a conduta imprópria que você praticou. Eles não têm coragem de chegar lá para a congregação e falar: olha, o irmão fulano de tal disse que não concorda com isso, isso, isso e isso que o corpo governante ensina. O que os irmãos acham? Acham que esse irmão tem razão? Ou nós temos razão em expulsar ele da congregação? Isso sim seria correto. Isso estaria imitando os padrões da Bíblia, porque a nação de Israel, elas ficavam cientes dos pecados que eram praticados ali dentro. Quando um israelita praticava um pecado, ele era julgado por todos os israelitas. E dependendo da situação, ele era apedrejado e morto por todos. Agora não, os anciãos se reúnem a portas fechadas, 3 anciãos, com aquela pessoa, que não tem nenhum advogado ali para defendê-lo. Uma reunião de 3 anciãos, que são os 3 juízes, se reúnem ali dizendo que estão à base da Bíblia, fazem uma oração antes, e depois que desassociam a pessoa, eles jogam a culpa em Jeová, porque eles oraram, acham que Jeová orientou eles na desassociação. Aí eles jogam a culpa em Jeová. Tanto é verdade que tem a apelação. Por que tem a apelação? A primeira desassociação não foi eficaz, porque a pessoa apelou. Mas eles não fizeram uma oração ali para Jeová para fazer a primeira desassociação? A primeira reunião judicativa? Fizeram. E Jeová não era para ouvir a oração deles? Era. Então por que vai ter que fazer uma outra apelação? Perceberam a contradição? Então se tiver uma apelação é porque aquela oração daqueles anciãos não foi aceita por Jeová. Então por isso eles estão fazendo uma apelação para dar uma chance para aquela pessoa ser readmitida novamente ou cancelar a desassociação dela. Percebeu? Agora, quem pode garantir que a segunda oração que esses anciãos vão fazer vai ser ouvida por Jeová? Ah, não, quando é apelação, aí não tem mais choro nem vela. Aí a pessoa for desassociada, já foi desassociada mesmo. Mas espera aí, quem pode garantir que essa segunda oração que eles fizeram, que os outros anciãos fizeram, vai ser ouvida por Jeová? Então vão jogar a culpa em cima de Jeová, dizendo que a desassociação foi Jeová quem fez. E a maioria das testemunhas de Jeová vão dizer amém. Está certo isso? Não, não está. Porque o apóstolo Paulo, que era inspirado por Deus, foi criticado pelos cristãos gálatas e não mandou desassociar os gálatas. Onde é que está escrito na Bíblia que o apóstolo Paulo mandou desassociar os cristãos gálatas? Mandou expulsar os iníquos gálatas do meio deles. Mandou os cristãos não conversarem mais com os gálatas. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Isso não é que existe. Como dizia o padre Quevedo. Isso não é que existe. Lembra do padre Quevedo? Saudoso padre Quevedo? Então, pessoal, prestem bem atenção nessas contradições que existem dentro desta suposta organização de Jeová. Entenderam, pessoal? Então temos aí um excelente exemplo do apóstolo Paulo, que era inspirado por Deus, foi criticado pelos cristãos gálatas, que não aceitavam os ensinos do apóstolo Paulo, e nem por isso o apóstolo Paulo mandou desassociar os cristãos gálatas. Todavia, o corpo governante manda desassociar qualquer pessoa que o criticar dentro da organização, da suposta organização de Jeová. Vocês perceberam aí a contradição? Quer dizer que então o corpo governante, que não é inspirado, é mais importante do que o apóstolo Paulo, que era inspirado por Deus? Tem alguma coisa errada aí, né, pessoal? Hein? Tem alguma coisa errada aí, não é?
Criticar um ensino é motivo de desassociação? Não, não é. Por acaso, uma crítica que um cristão faz sobre algum ensino que o corpo governante promove, ele está negando o ensino de Cristo? Porque só quando se nega o ensino de Cristo é que a pessoa não pode mais conversar com essa pessoa, né? Daí você não pode mais conversar com essa pessoa porque a Bíblia diz, não converse mais com ele, nem cumprimente mais ele. Mas só quando a pessoa nega Jesus Cristo, fala, não aceito mais Jesus Cristo, ele não foi enviado por Deus, ele não é o Messias, ele não é o Cristo, ele é um impostor, etc. Aí sim, aí a pessoa, poxa, tá sujando o prato que come, era cristão, agora não é mais cristão. Aí é uma coisa séria, entendeu? Aí realmente é uma apostasia. Agora, discordar do ensino do corpo governante, que não é inspirado por Deus, e os anciãos são obrigados a desassociar essa pessoa. A pessoa não adulterou, não cometeu fornicação, não mentiu, é uma pessoa honesta, uma pessoa ilibada, um cidadão cumpridor dos deveres, pagadores dos impostos, não é? E é desassociado como se fosse um iníquo, conduta imprópria para um cristão. Tenha dó, né, pessoal? Saber que vocês acreditam nisso como se isso fosse uma coisa de Jeová. Tenha dó, né, testemunha de Jeová?